Boa tarde, crianças. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Pegue aí o seu livro, de língua portuguesa, que falou. Abra na página 22. Temos aí uma lenda, crianças. A lenda é um tipo de texto narrativo, ela conta uma história, vai narrando uma história. E aí tem tempo, lugar, espaço, são as características do texto narrativo. Então, crianças, acompanhe agora a leitura comigo da lenda. Aqui nós temos a lenda Vitória Régia. Então, observe a planta mostrada na fotografia. Essa planta é a Vitória Régia que você viu na abertura da unidade. O texto a seguir é uma narrativa que explica como a Vitória Régia surgiu. Observe a ilustração nesta página e na seguinte e conte aos colegas que explicação você imagina que o texto dá, em seguida leia. Qual será a explicação desse texto, crianças? Você vai observar bem, leia a história e depois você vai contar uma parte dela lá no áudio no nosso grupo. Você verifica a parte que você mais gostou e você vai narrar do seu jeito a história da Vitória Régia. Então vamos lá, eu vou contar aqui para vocês, acompanhe a leitura aí. A Vitória Régia. Há muitos anos vivia numa aldeia uma garota sonhadora chamada Araci. Estava sempre pensando numa lenda que dizia que a mulher que conseguisse tocar a lua iria se casar com o mais belo guerreiro. Muito ingênua, Araci vivia subindo no topo dos morros e nas árvores mais altas na tentativa de alcançar a lua. Numa noite como esta, ela passeava junto à lagoa, quando viu o reflexo da lua na água, imaginando que a lua tivesse descido para ser tocada, mergulhou no lago e foi nadando na sua direção. Mas quanto mais ela nadava, mais a imagem se afastava. Estava muito longe da margem quando, decepcionada, resolveu voltar. Araci começou a nadar com afobação, perdeu o fôlego e morreu afogada no fundo das águas. A lua assistiu à cena e sentiu remorso. Já que não podia se tornar um guerreiro para se casar com Araci, faria dela uma flor diferente, a mais bela de todas, e transformou o corpo da moça numa Vitória Régia. E parece que ela tem poder, porque muitas garotas se enfeitam com as suas pétalas para arranjar namorado. Esse é um texto de Silvana Salerno, Viagem pelo Brasil em 52 Histórias, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2006, página 34 e 35. Então, aqui está a referência dessa leitura, com o nome do autor, nome do livro e a página. E a editora, Então, crianças, aqui nós temos o glossário, onde tem algumas palavras que vocês podem ter dúvidas sobre o significado, e aí você vê o significado aqui. E aqui nós temos um pouquinho da autora do texto que você vai ler aí, e também escrever lá no seu caderno quem é a autora do texto aqui que nós acabamos de ler. A seguir, nós vamos para a nossa atividade. A nossa atividade de hoje é o estudo do texto. A primeira questão, eu vou colocar aqui para vocês, crianças, numa página em branco, Porque aqui a nossa está resolvida. Então, crianças, vamos lá. O estudo do texto diz assim. Número 1. Que expressão no começo do texto indica quando a história aconteceu? Então, quando aconteceu essa história? É o tempo, Que tempo aconteceu? Releia a segunda frase do primeiro parágrafo. A segunda frase do primeiro parágrafo. Vamos lá ver.
Crianças, do parágrafo, cada parágrafo da história, ele é isso aqui, olha. Parágrafo é isso aqui. Começa um parágrafo aqui, ó. Tá vendo essa margenzinha que é o início de um parágrafo? E aí ele vai até nós termos um ponto final, bem aqui, ó, ponto final. Isso aqui é um parágrafo. E aqui nós iniciamos, esse aqui é o nosso primeiro parágrafo, onde você vai encontrar lá a resposta daquela questão. E aqui, ó, tá vendo essa outra margem aqui? É o início de outro parágrafo, toda vez até termos um ponto aqui, ó. Ponto parágrafo, né? Ponto parágrafo, que está indicando que vai iniciar outro parágrafo. E sempre temos que deixar essa margem para iniciarmos um parágrafo. Esse aqui é o ponto parágrafo, corrigindo aí, tá? E aí nós vamos lá para nossa questão de novo. Releia a segunda frase do primeiro parágrafo. Letra A. A palavra sempre indica tempo ou lugar? Você vai colocar aqui qual é a resposta. Será que é tempo ou será que é um lugar? A palavra sempre. Aí você vai ler o texto lá e descobrir. Letra B. Circule no texto outra expressão que tem essa função. A mesma função que você vai colocar aqui, você vai ter que circular uma expressão lá no texto que tem a mesma função da resposta que está aqui. Se é um tempo, se é lugar. E questão 3. Onde acontece a história? Qual o lugar em que acontece essa história? Descubra lá no texto também. Letra A. Pinte no texto as expressões que indicam esses lugares. Quais são esses lugares? Você vai ver o nome desse lugar. Letra B. É possível saber com exatidão onde ficam esses lugares? Sim ou não? Número 4. Para que servem as expressões que indicam tempo e lugar nessa narrativa? Converse com os colegas e o professor e escreva a conclusão a que chegar. Como você não está na escola, você conversa com alguém de casa e descubra para que serve o tempo e o lugar dentro da narrativa. Quem são os personagens da história? Os personagens, crianças, são as pessoas que participam, né, da história, todos aqueles que têm voz dentro da história, que a história vai contando, falando sobre eles. Então, esses são os personagens da história. E a página seguinte, na página 25, né, nós continuamos com a nossa atividade. Converse com os colegas, mas como você não está na escola, converse com alguém de casa e aí você vai descobrir as respostas. Olha, letra A. Por que Aracy queria tocar a lua? Você vai ler aí com alguém e descobrir a resposta. Letra B. Por que ela se jogou no lago? Quanto mais Aracy nadava, mais a imagem da lua se afastava. A lua realmente se afastava de Aracy? Letra D. Após a morte de Aracy, a lua sentiu remorso? O que é sentir remorso? Veja o significado de remorso e escreva aqui, criança. O que a lua fez no final e por quê? Aí temos aqui um pouco da narrativa, aí uma parte da narrativa. E você vai ler e depois vai responder essas perguntas abaixo aqui, ó. Releia o trecho a seguir, né? E responda. A quem se refere a palavra ela? Letra B. E a palavra suas? A quem se refere? Crianças, leia o texto e resolva suas questões aí. Boa atividade para você.